Opa, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, só dando um tempinho aqui rapidinho enquanto o pessoal vai entrando. Boa noite, Cris. Boa noite, doutor Tiago Dias. Vamos entrando, pessoal. Hoje, na live de hoje, olha aí o Chilante entrando, Felipe. Fala, camarada, tranquilo? Pessoal, essa live que eu vou fazer hoje era para ter sido feita no dia de ontem, mas eu tive um pequeno contratempo, porque eu não lembrava que o filme do Titanic tinha 3 horas de duração. Eu fui às 5 da tarde, acabou que cheguei em casa quase 9 horas da noite, aí eu não consegui entrar para a live, mas vamos fazer a live hoje. E a live, a ideia dessa série de lives que eu estou fazendo é justamente trazer aqui a rotina, comportamentos, insights, tudo que pode auxiliar vocês a terem um início, vamos dizer assim, interessante, início inteligente no mundo dos investimentos, para desde o começo não perderem dinheiro, não perderem ali uma possibilidade de mudar a realidade da vida de vocês, da família de vocês, porque vocês entraram às vezes sem algum conhecimento, entraram sem alguma estratégia, sem algum objetivo definido e coisas do tipo. Beleza? Então, nessa série de lives, toda terça-feira e toda quinta-feira eu estou entrando ao vivo aqui no Instagram, às 8 horas da noite. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo sexta-feira às 6, por causa que ontem não deu para fazer. E sempre que você quiser assistir essa live ou então convidar alguém, clica no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas, para a gente poder criar ali uma comunidade, um ecossistema próximos a nós, pessoas que querem começar ali a sua rotina no mundo dos investimentos com bons resultados e aproveitar o excelente momento que a gente está passando no mercado financeiro. Lembrando que nessa live eu trago, os insights que me levaram a entrar nesse mundo dos investimentos e mudar toda a minha história, o comportamento que eu tive, hábitos que eu acho interessante, enfim, uma série de conhecimentos básicos, só que são os mais importantes para você ter um bom sucesso aí no mundo dos investimentos. Beleza, pessoal? Então, agora que o pessoal já está começando a entrar, eu vou seguir aqui, tá? E o tema é o seguinte, como que surgiu o tema de hoje? Sobre metas, objetivos e estratégias. Como a gente pode criar metas, criar objetivos e criar estratégias. Durante essa semana, eu estava dando uma aula para minha turma de mentoria, e a aula, o assunto era justamente sobre fundos de investimento imobiliário. Eu coloquei aqui que eu estava preparando a aula, atualizando a aula, e me fizeram uma pergunta, né, em relação aos fundos. Qual que era o percentual ideal de fundos imobiliários numa carteira de investimento? Então, eu vi essa pergunta, depois eu fui dar a minha aula, e quando eu estava dando a aula, durante a aula ao vivo, um outro aluno me perguntou exatamente a mesma coisa. Qual que era o percentual ideal de fundos imobiliários numa carteira de investimento. E quando eu percebi que era uma dúvida que toda hora alguém me faz, né? Então, aquele dia eu postei uma coisa sobre fundos imobiliários e já veio a pergunta. Toda semana alguém me questiona isso. Abri uma caixinha também e me vieram umas 3 perguntas em relação a isso. Para poder responder de uma única forma, eu vou fazer essa live, né? Avisei todo mundo que eu ia fazer essa live para trazer essa resposta em 2 séries diferentes. Então, hoje eu vou explicar sobre objetivos, metas e estratégias. E a segunda live eu vou começar a vincular esses objetivos na estratégia com fundos imobiliários, que foi exatamente a pergunta que me fizeram. E por que eu decidi dividir essa live em 2? Primeiro, porque eu não posso sugerir um percentual de fundos de investimento se eu não sei qual que é o objetivo da pessoa por trás dos investimentos dela. Cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem uma estratégia, então, consequentemente, cada carteira vai ter um percentual ideal de fundos imobiliários. Tá? Resumindo a resposta a isso, agora eu quero trazer como que você pode fazer a sua reflexão, a sua autoanálise para você saber se essa estratégia vai ser interessante para você colocar 50% em fundos, 30% em fundos, 100% em fundos, enfim, tudo pode variar conforme a estratégia que você for seguir. Beleza? Então essa que é o contexto dessa live e fica até o final aí que você vai ter várias sacadas que não só vão servir para os investimentos, como para outras áreas da sua vida, né? Então vamos definir só algumas palavras aqui para a gente poder falar a mesma língua até o final da live. Objetivo, quando eu falo definir objetivo, na prática, o objetivo é o resultado final que você quer alcançar. Você tem algum resultado atual em alguma área, vamos pensar nos investimentos. Hoje você tem algum resultado nos investimentos. Até o fato de você não ter resultado por não investir, por não fazer nada, é o resultado que você tem. Ou um resultado negativo, que está com dívidas, ou você está zerado e o seu resultado é nulo. Mas algum resultado você tem. E quando você define um objetivo, é aquele resultado que você quer alcançar. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro aqui, definir um objetivo. O segundo, quando eu vou falar de meta, são alguns passos intermediários, né? Alguns
andares que eu vou alcançar com o passar do tempo, que ao final eu vou chegar no objetivo pretendido. Tá? Não adianta eu não ter uma meta, porque eu não vou saber nem para onde que eu estou indo, não vou saber qual caminho eu estou seguindo. E não adianta eu ter um objetivo e não ter as metas intermediárias, porque eu não sei o que eu tenho que alcançar naquele momento, qual é o próximo passo a dar. Tá? Então, o objetivo está definido, metas estão definidas, e agora a gente definir o que é a estratégia. É o seguinte, a estratégia são as ações que você vai tomar para alcançar suas metas que vão te levar até os objetivos. Tá, pessoal? Não adianta você, às vezes, não ter uma estratégia. Você até tem um objetivo. Eu quero ficar rico. Beleza, esse é o seu objetivo. Você tem até metas. Para ficar rico eu quero ter 100 mil reais investido em uma aplicação no banco, por exemplo. Tá? E qual que vai ser a estratégia que você vai adotar? Eu não sei. Então acaba que não adianta muito você ter o objetivo e ter a meta se não tem estratégia. Tá? Então aqui a gente vai abordar esses 3 pontos de uma forma bem rápida, direta, objetiva. Não vou ficar enrolando para a gente poder, no final, entender como a gente vai colocar isso numa estratégia interessante de investimentos. Tá ok? E é nesse ponto da estratégia que a maioria de vocês erram. Tá? Eu vou explicar isso durante a live, o porquê que é na estratégia que vocês erram. Tá? Para a gente poder ter aquele primeiro ponto em relação a esses 3 fatores, eu queria trazer uma história da importância de você ter um objetivo, você ter uma meta e você ter a estratégia. E nada melhor do que o filme de ontem que eu assisti do Titanic para a gente poder pensar em como a gente vai alcançar aí os nossos objetivos. Não sei se vocês já viram o filme, mas tem aquela cena onde o Jack conhece a Rose, onde a Rose vai se jogar do navio lá atrás, ela vai se suicidar. Ela já está do lado de fora do navio, ela já subiu a grade, está pendurada ali olhando para o mar embaixo dela. O Jack viu ela indo até lá e o Jack tenta se aproximar para salvar a Rose. Tá? Esse é aí que eles se conhecem e esse é o contexto. Então, primeiro, qual que era o objetivo do Jack naquela cena? O objetivo dele era salvar a Rose. Ele queria salvar a vida daquela mulher que ele nem conhecia. Esse era o objetivo. Só que qual foi o problema? Quando ele tenta se aproximar da Rose para ajudar ela, ela fala que se ele der mais um passo, ela vai se jogar do navio. Então, não vai ser tão simples alcançar aquele objetivo. Então, ele começa a pensar em uma meta. Se ele está longe dela, para ajudar ela, ele tem que chegar perto, chegar onde ela está pendurada, a primeira meta é se aproximar. Então, ele já sabe que ele tem como objetivo salvar a Rose, e agora que o objetivo é salvar a Rose, ele tem que chegar perto dela. Então, a primeira meta é se aproximar. E como que ele faz para se aproximar, sendo que ela já falou que não quer que ele chegue perto? O que ele faz? Ele está fumando um cigarro naquela hora, ele pega o cigarro, mostra para ela o cigarro e vai em direção à beirada assim e joga o cigarro no oceano. Quando ele faz isso, essa estratégia, ele vai se aproximando e chega a uma distância um pouco mais próxima, um pouco mais segura da Rose. Então até o Jack, quando vai salvar a Rose, ele tem um objetivo, ele pensou numa meta e traçou uma estratégia para alcançar aquela meta. Até o Jack fez isso, então a gente tem que pensar em tudo, a gente tem que ter uma meta, um objetivo e uma estratégia, pessoal. Não adianta achar que as coisas vão acontecer magicamente, que o universo vai conspirar a favor, que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Não, você tem que ter uma meta, tem que ter uma estratégia que, quando você for andando em direção, você vai lá e vai alcançar o objetivo. O Jack fez isso e salvou a Rose, tá? Tô dando um spoiler do filme aqui, então o filme tem 25 anos que foi lançado, ele já prescreveu, eu posso dar spoiler à vontade sem comprometer aí ninguém que vai assistir esse filme depois. Tá? E se for pensar, pessoal, isso é para todas as áreas da vida. Então, a minha formação, eu sou formado como bacharel em ciências militares, né? Eu era oficial do Exército até recentemente. Se eu tinha como ideal, quando eu era novo, me formar oficial do Exército, se esse era o meu objetivo, eu tinha que ter as metas, eu tinha que ter a estratégia. Então, tá ok. Meu objetivo, eu tô lá com 15, 16 anos, meu objetivo é quando eu for adulto, eu quero ser oficial do Exército. Tracei o objetivo. Quais são as metas? Eu tenho que passar no concurso público, depois que passar no concurso, eu tenho que passar nos exames físicos, exames de saúde, eu tenho que me matricular, e me matriculando eu tenho que passar ano após ano, ser aprovado nas provas das matérias. Ou seja, eu sei as metas que eu vou ter que atingir para eu poder depois me tornar um oficial. E dentro dessas metas eu tenho uma estratégia. Então lá atrás, qual que era a primeira meta? Passar na prova. Qual vai ser a estratégia adotada? Eu vou estudar 6, 7 horas por dia, então eu vou na escola de manhã, à tarde, à noite, eu vou complementar o tempo de estudo. Poxa,
parte da estratégia, outra estratégia. Eu vou fazer as provas antigas, eu vou começar a fazer isso, aquilo. Então eu vou traçando ali as minhas estratégias para alcançar as metas, para eu poder me tornar depois um oficial do exército lá na frente. Tá? Então eu fui traçando essas metas. Não adianta eu vou fazer uma comparação que parece até uma comparação idiota, mas é o que acontece hoje a todo momento, principalmente com os investimentos. Eu queria virar oficial do exército, tá? E digamos que eu tenho um colega de turma que ele está querendo virar médico. Eu estou estudando um assunto, uma matéria, e ele está estudando outra. Se eu vejo que ele está estudando sobre biologia, dando muito mais atenção à biologia, e eu dando mais atenção à matemática, física, essas coisas. Se eu tento usar a estratégia dele para estudar mais biologia, pode ser que eu nem seja aprovado na prova do exército que eu queria fazer. Por quê? Porque a estratégia está errada. Tá? E isso é o que mais acontece nos investimentos. Uma pessoa que tem um objetivo começa a copiar a estratégia de uma outra pessoa que tem um outro objetivo diferente. Vamos supor que a outra pessoa quer juntar tantos, enfim, ela tem uma estratégia de investimento específica e eu não tenho estratégia, eu vou copiar dela. Faço igualzinho a ela e acaba que eu me ferro. Então é o que mais acontece. Eu vou dar alguns exemplos ainda durante essa live. Tá? Então antes de qualquer coisa você tem que entender o que você quer de objetivo, né? O que você quer alcançar, o porquê que você quer alcançar aquilo. Tá? Não adianta você achar que você vai do nada tirar um objetivo e fazer uma estratégia que vai dar certo, porque as coisas não funcionam assim. Infelizmente, então a primeira coisa é saber o seu objetivo. Isso vale para a sua profissão, isso vale para a sua carreira profissional, isso vale para algum objetivo físico, se você quer perder peso, se você quer ficar mais forte, e isso principalmente vale para os investimentos. O que você quer atingir com seus investimentos, tá? Tudo você tem que saber o objetivo. Sabendo o objetivo, entendendo o objetivo, você vai para o segundo passo, que é definir ali as suas metas, e depois você vai ver uma estratégia para alcançar aquelas metas. Isso para qualquer área da sua vida, tá? É uma lição que vale a pena a gente pensar. E por que você tem que ter essa construção? Por que você tem que ter esse plano? É só a gente pensar numa construção de uma casa. Ninguém que vai construir uma casa chega comprando tijolo de qualquer jeito, colocando tijolo num terreno qualquer e vai fazer uma casa. Não é assim que funciona. Para construir a casa, pô, você precisa de um engenheiro civil ali para fazer o projeto, de um arquiteto, precisa de uma empresa para ajudar a fazer depois a questão da obra em si. Então tem todo um planejamento para você construir uma casa. Ou seja, você tem ali a sua estratégia, você tem as metas para poder alcançar o objetivo da casa. Agora, como que funciona com os investimentos? A pessoa não tem um objetivo, a pessoa não tem uma meta, ela simplesmente quer pegar um dinheiro, jogar em algum canto e achar que vai ficar rica. Ela não tem um objetivo, ela não tem uma estratégia, ela pega parte do dinheiro que tem guardado, compra uma ação esperando ficar rica agora. É assim que funciona e é desse jeito que a galera perde dinheiro. A pessoa sem estratégia nenhuma começa a fazer coisas sem pensar, sem planejamento e vai perder dinheiro. E depois vai sair falando que investimento é perigoso e é arriscado. Não, arriscado é você fazer um projeto sem ter o plano. Arriscado é você construir uma casa sem ter uma planta baixa. Isso que é arriscado. Tá? Então tem que ficar muito ligado em relação a isso. Olha, o Vinícius entrou, especialista em linguagem corporal. Show de bola. Vamos continuar aqui. Então, poxa, perfeito. Você entendeu que tem que ter um plano. Não adianta construir ali uma casa sem ter uma planta baixa, assim como não adianta investir o seu dinheiro sem ter um objetivo específico e as metas definidas. Pô, e aí você vai estar jogando dinheiro fora, que é o que a maioria faz. Tá? Então, primeira coisa, você tem que traçar um objetivo, você tem que traçar uma meta e uma estratégia que sejam inteligentes, tá? Um exemplo de uma estratégia burra, vamos pensar aqui. Se eu for... já sei. Ó, eu quero ter uma casa, eu quero comprar minha casa própria, o meu objetivo é ter um imóvel. Tá ok, isso é um objetivo tranquilo, um objetivo justo. Vamos considerar que você quer ter um imóvel, esse é o objetivo. Quais são as metas? Você pensa, poxa, para eu conseguir um imóvel eu tenho que poupar R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Então todo mês eu vou reservar esse dinheiro para o meu imóvel. Beleza, meta... Faz sentido essa meta. Qual vai ser a estratégia utilizada? Vai lá a pessoa e faz um financiamento. Vai a pessoa e faz um consórcio. Ou seja, ela pega um objetivo interessante, um objetivo inteligente, um objetivo justo. Ela pega uma meta boa de poupar ali R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, só que usa numa estratégia totalmente ineficiente, numa estratégia horrível. Eu posso até falar que é uma estratégia burra. Então ele faz todo um estudo para no final das contas fazer uma estratégia horrível para comprar a sua casa. Ao invés de investir esse dinheiro, pensar em comprar ela à vista daqui a 10, 15 anos, não.
vai entrar uma dívida de 30 anos que vai ficar se enrolando o resto da sua vida. Então esse é um exemplo de uma estratégia burra dentro de um objetivo interessante. Então você tem que ter objetivos bons e metas melhores ainda e estratégias muito melhores para você poder conseguir seguir ali tranquilamente nesse objetivo, tá? Então, para a gente poder dar continuidade aqui, o principal que você precisa ter na sua vida como um objetivo é aprender a traçar as suas metas, seus objetivos, aprender a traçar a sua estratégia, tá? Então é isso aqui que eu vou falar com vocês a partir de agora. E o primeiro ponto, quando for pensar no objetivo, né, que é o porquê que você vai estar fazendo aquilo, então trazendo tanto o conceito de investimento quanto para qualquer coisa, é você ter os seus próprios objetivos. Você ter aquela motivação para fazer alguma coisa. Se você não tem um objetivo, não vai adiantar você copiar o objetivo dos outros, você achar que vai poder ficar fazendo o que a pessoa do lado está fazendo, você não vai estar vivendo aquilo que você nasceu para viver, vamos dizer assim, você vai estar sempre meio que insatisfeito, fazendo as coisas sem saber o porquê está fazendo. Você vai ser uma pessoa lá na frente que vai estar, às vezes, insatisfeita com o que você está colhendo, porque justamente você está plantando sem saber o que você quer colher. Tá? Então a primeira coisa é ter o objetivo próprio. A segunda é, depois de você ter o objetivo, eu quero uma casa, trace metas inteligentes para você poder ter sua casa. Uma meta inteligente não é você, já sei, eu vou pegar R$2.000 e vou começar a pagar um financiamento. Isso não é uma meta inteligente. Tá? Então você tem que ter as suas metas inteligentes e que sejam compatíveis com a sua realidade. Não adianta você pegar, eu não tenho objetivo, você vai copiar o objetivo de outra pessoa, aí você começa a ver quais são as metas dela. As metas dela são essas e você vai lá e copia a meta dela. Não vai dar certo. Quando eu comecei a investir, a minha meta era conseguir poupar ali entre R$500 e R$1.000 por mês. Esse era o objetivo, depois eu consegui aumentando, mas a meta era R$1.000 por mês. Se eu fosse pegar uma meta de outras pessoas que ganhavam muito mais que eu, que conseguem fazer aportes mensais de R$5.000, R$10.000, eu já ia me frustrar logo no começo e provavelmente eu teria parado de investir. Então aquilo, eu não posso pegar o objetivo da outra pessoa e achar que aquilo é meu objetivo, e eu não posso pegar as metas de uma outra pessoa e achar que as metas para mim vão funcionar da mesma forma. Tá? Então tem que ficar ligado em relação a isso. E depois que você já tem o objetivo e você tem as metas, você tem que traçar estratégias que sejam ali congruentes com a meta e com o objetivo que você está querendo alcançar. Tá? Esse é o básico. Então, se eu fosse pegar um resumo do que eu falei, não copie objetivos dos outros. Se você não tem objetivo ainda, se você não sabe o que você quer com seus investimentos, isso é só um sinal que falta um pouquinho de conhecimento. Tá? Então, eu aconselho que você que você assista todos os vídeos que eu já coloquei no meu canal do YouTube, que você já viu aqui no meu canal do Instagram. Dê uma olhada em tudo, que você vai começar a ter o conhecimento que vai te dar condições de traçar estratégias interessantes para a sua vida financeira. E, inclusive, eu te convido para participar da próxima live na terça-feira que vem, que eu vou abordar, se não me engano, vai ser dia 14, beleza, pessoal? Que eu vou estar abordando sobre estratégias de investimento, tá? E dentro disso eu vou falar sobre os fundos imobiliários, tá ok? Primeira coisa, quando você for pensar em objetivo, vamos falar de objetivo aqui agora. Você tem que ter algum objetivo com seus investimentos, né? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, sempre faço para os meus clientes, é a seguinte: qual que é o seu objetivo com os investimentos? Ou então, qual objetivo você tem para esse determinado investimento que você quer fazer? Eu faço essa pergunta e vamos dizer que 90% das vezes que o aluno responde, ele fala que ele não tem ideia do que ele quer alcançar, ele não tem ideia do que ele quer atingir, ele simplesmente quer fazer o dinheiro render. Tá? Esse é o primeiro ponto, é o principal aspecto que faz com que a população brasileira como um todo seja toda endividada e esteja aí com 2, 3% das pessoas investindo no mercado financeiro. É a falta de objetivo, é a falta de entendimento, uma falta do porquê investir. É esse que é o maior problema. Então, por que tem esse problema, né? Porque algumas pessoas não têm objetivo, elas são totalmente sem objetivos. E quando você é sem objetivo, vai depender muito da sua criação. Vai depender de como eram tratadas as finanças na sua casa, com seus pais, com seus irmãos. Isso que vai determinar como que é a sua relação hoje com o dinheiro. Então, se você fosse numa casa
onde seu pai às vezes era muito pão duro e tudo, ou você vai ser um pão duro igual, vai repetir esse padrão dele, ou você vai ser o oposto, você vai torrar todo o seu dinheiro de qualquer jeito por repelir aquilo que você cresceu na sua infância. Então, normalmente, se você não tem objetivo e nem educação financeira, ou você vai poupar, colocar na poupança e vai perder dinheiro para a inflação, enfim, aquela baixaria que acontece na poupança, ou você vai ter uma dificuldade de juntar dinheiro, tá? Essa é a primeira questão. E agora, não, Douglas, eu tenho ali alguns objetivos, eu aprendi, eu tive conhecimento, meu pai me passou alguma coisa, minha mãe me passou alguma coisa. Aí realmente seu objetivo vai depender daquilo que você quer. Vou só arrumar aqui, ficou tudo bagunçado. O seu objetivo vai depender... Eita, porra. Desculpa aí, pessoal, tá uma bagunça esse negócio aqui. Ah, faz parte. O seu objetivo, ele vai depender daquilo que você teve de conhecimento dos seus pais e daquilo que você quer para sua vida. Então vamos ver a minha história, né, para vocês poderem entender como que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ganhar um salário, vamos dizer assim, quando eu me formei oficial do Exército, eu não tinha conhecimento técnico, vamos dizer assim, eu não sabia sobre educação financeira, eu não sabia sobre investimentos. O que aconteceu? Eu simplesmente gastava tudo que eu ganhava. Então eu não conseguia poupar muito, eu gostava de viajar, comprar roupa, às vezes ajudava os parentes e tal. Eu não tinha essa cultura de investir, de poupar e de nada. Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a principalmente me importar com dinheiro, foi quando eu tive uma reviravolta na minha família. Então começamos a ter, né, meus pais tiveram dificuldades financeiras, nisso eu me vi obrigado a ajudá-los, só que esse estresse acabou causando muito, vamos dizer assim, uma complicação muito grande familiar pra gente. Isso me traumatizou e eu falei, eu não quero que a minha família, né, eu, minha esposa e meus filhos, que a gente passe por isso também. A última coisa que eu vou querer na minha vida é isso. Então eu comecei a estudar sobre investimentos, e essa foi a reviravolta que eu tive. Então, hoje, qual que é o meu objetivo, né? Se eu for pensar, o meu objetivo quando eu comecei a investir era eu ter uma reserva, era eu ter dinheiro suficiente para não passar nenhum tipo de problema financeiro que pudesse causar ali uma separação da minha família ou coisa do tipo. Esse era o meu objetivo. Por isso que eu pergunto qual que é o objetivo das pessoas. Eu tenho um amigo que ele está indo fazer uma viagem agora para Portugal. E eu pergunto para ele, qual que é o seu objetivo? Não, meu objetivo com os investimentos hoje é ter eu acumular algo que me dê uma renda mensal, um complemento de renda mensal, porque no ano que vem eu vou estar morando no exterior, vou precisar estar recebendo esse complemento de renda. Então esse é o objetivo dele. Se esse é o objetivo dele, a gente traça uma estratégia para alcançar aquele objetivo. E se você perceber, são dois objetivos diferentes. O meu objetivo é criar uma reserva de longo prazo. O objetivo dele é criar uma reserva de curto prazo que possa pagar uma renda mensal para ele, para complementar o salário que ele vai ter no primeiro ano morando no exterior. Ou seja, são objetivos completamente diferentes. Baseado nisso, as metas dele vão ser umas, né? Eita! As metas dele serão diferentes das metas que eu vou estipular para mim. Por isso que tem que saber qual que é a sua meta. Douglas, eu não sei nem o que eu quero, eu não sei qual que é o meu objetivo, eu simplesmente estou recebendo dinheiro aqui mensal e eu não sei o que fazer, enfim. Se essa fosse a sua situação, se você não sabe nem o que você quer com o seu dinheiro, aí é um pouquinho mais delicado. Me chama no inbox, a gente troca uma ideia, poxa, procura algum vídeo que fala sobre ter um objetivo de vida, enfim, você tem que ter alguma forma de gastar esse dinheiro. Porque se você não tiver um objetivo claramente definido, se você não souber o que você vai fazer com o seu dinheiro, você começa a tomar decisões burras, vamos chamar assim, né? Decisões não tão inteligentes, para ficar mais politicamente correto. Você vai começar a fazer o financiamento, vai começar a fazer o consórcio, vai começar a fazer isso, aquilo, pela simples falta de conhecimento que você tem que ter um objetivo para alcançar, tá? E quando você tiver esse objetivo, você tem que pensar nas suas metas, tá? E pensando nas suas metas, o principal é você entender o objetivo da meta. O mais importante dessa meta que você vai traçar é você ter, no partir do momento que você tem a meta, você tem uma recompensa ao atingir essa meta. Você precisa ter essa recompensa, porque com a recompensa você vai ter um combustível extra para poder ir seguindo para as próximas metas. Eu estava conversando com a minha sogra semana passada, ela falando de beach tennis, que virou uma febre, isso e aquilo. Eu comentei com ela, tem vários estudos que mostram que o beach tennis virou essa febre que virou, porque
a evolução é muito nítida, a evolução é muito rápida. E por que essa evolução é rápida? É porque a pessoa, na primeira vez que vai jogar beach tênis, ela já consegue dar uma raquetada lá na bolinha, ela já consegue fazer a bolinha passar por cima da rede. Como ela já consegue atingir essa meta logo no primeiro jogo, ela já tem uma recompensa imediata e isso motiva ela a continuar jogando. Se eu vou começar a fazer um esporte que no primeiro dia eu já consigo bater a raquete na bolinha, ela passa, eu fiz um ponto e eu tive essa recompensa de fazer o ponto, eu vou me sentir mais feliz, mais animado para na semana que vem voltar e fazer de novo. Porque eu não vou começar zerado, eu vou começar sabendo que eu já acerto a bolinha e que eu faço o ponto. É assim que a gente começa a trabalhar com as metas. Se você tiver essas metas de curto prazo que vão estar te dando esse combustível, você vai conseguindo cada vez mais resultados interessantes ali. Então, o beach tênis trabalha assim. O outro exemplo que eu gosto muito, que é o CrossFit, trabalha assim também, por isso que muita gente faz CrossFit. Você tem ali o objetivo, eu quero ficar magro, eu quero ficar isso, aquilo, beleza, esse é o objetivo. Quais são as metas? Você tem que fazer alguns movimentos específicos. Só que para você chegar num determinado movimento mais complexo, você tem algumas metas intermediárias e quando você passa, você fica feliz. Um próprio exemplo que eu gosto de dar é o do movimento na argola, que é você se pendurar na argola e esticar o braço em cima, né? A gente chama de Ring Muscle Up. Só que para a pessoa fazer um Ring Muscle Up, ela tem que começar lá atrás, fazendo uma barra fixa, depois ela começa a balançar na barra, depois ela aprende a fazer o Muscle Up na barra fixa e depois ela aprende a fazer o Muscle Up na argola. Então tem ali as suas etapas, as suas metas intermediárias e ela vai alcançando essas metas quanto mais ela vai treinando. E essa motivação de você estar cada vez atingindo uma meta e indo para a próxima é um combustível, o seu cérebro é viciado nisso, você tem condições de manter naquele objetivo durante o longo prazo. Tá? E um jeito errado de você fazer isso é você querer um objetivo específico e traçar a meta baseada pelo seu amigo do lado. Então, por exemplo, se eu estou fazendo CrossFit e uma outra pessoa que começou há uma semana atrás está fazendo, ela já vê eu com as minhas metas e ela tenta alcançar essas metas, poxa, vai dar errado. É só falar de CrossFit que aparece ali o Jackson Douglas, ali, um companheiro lá de Parauapebas que a gente já competiu umas vezes juntos. CrossFit, é o que eu estou falando exatamente agora. Então não adianta você achar que com um mês de CrossFit você vai estar fazendo um movimento na mesma complexidade ou então na mesma qualidade que uma outra pessoa que faz CrossFit há 4, 5 anos. Não adianta você querer ter as mesmas metas que essa pessoa. Tá? Então isso tem que ficar muito claro para você não ter um arrependimento no primeiro momento. E se você não pode ter um arrependimento no primeiro momento, você tem que ter metas fáceis. No início de qualquer nova jornada são metas fáceis. Isso vai para esporte, isso vai para estudo, isso vai para leitura, isso vai para finanças, vai para investimento. Ou você coloca uma meta, poxa, eu quero toda semana conseguir poupar ali 10, 20 reais e colocar em uma aplicação específica. Se você consegue fazer isso aos poucos, você começa a ter mais combustível e esse combustível vai te trazer um vício, né? Vai te viciar em ter sempre uma evolução acontecendo e objetivos sendo alcançados. E aí que entra aquela famosa frase, se apaixone pelo processo. Você só vai se apaixonar por algum processo se você estiver alcançando as metas estipuladas e tendo a recompensa do prazer de atingir aquelas metas. Tá? Então você tem que realmente se apaixonar pelo processo com metas simples. E depois você tem que ter uma estratégia interessante para poder atingir essas metas. Tá? E é aqui que a maioria erra. Um exemplo clássico que eu vejo todos os dias no mundo do mercado financeiro. A pessoa está começando agora a investir. Olha, ele é Bárbara, trabalha diretamente com metas e objetivos, também sabe muito bem disso, né, Bárbara? O que acontece no mercado financeiro? A pessoa simplesmente nunca teve uma experiência com investimento, nunca teve com ações, nunca teve com nada. Ela simplesmente está ganhando o salário dela e ela quer começar a investir. Nisso, ela fala com uma outra pessoa, um outro conhecido que é especialista do mercado financeiro ou então é trader, alguma coisa. Então a pessoa pensa, poxa, eu vou usar essa mesma estratégia que o trader usa. Então a pessoa não sabe investir, ela não tem conhecimento, ela não tem uma meta, só que ela tem um amigo, que o amigo dela é um trader que tem uma estratégia que não tem nada a ver com o que essa pessoa quer. O trader tem um objetivo que não tem nada a ver com o objetivo que essa pessoa iniciante quer. E o que a pessoa iniciante faz? Usa a estratégia do trader. Sai comprando o que o trader está comprando, sem saber quando vai vender, quando vai... Enfim, sem fazer análise nenhuma. E nisso ela perde dinheiro. Ou seja, ela pega uma estratégia que pode até ser boa, que vai funcionar para o trader, para o colega, para o especialista, para
pro consultor do mercado, mas não vai funcionar para ela que está começando agora. Às vezes ela está pensando uma estratégia de longo prazo e usa ações de uma pessoa que trabalha no curto prazo. Não vai dar certo, entendeu? A Bárbara até comentando aqui, Marcelo já comprou o curso de trader. Olha, na prática, ele fez o que 90% das pessoas fazem, que elas querem investir, só que elas acham que o investimento tem que ser aumentar seu faturamento no curto prazo e, consequentemente, ela acaba caindo no funil de venda dos cursos de trader. A pessoa vai lá, ela quer um dinheiro rápido no curto prazo e fácil. Se ela quer isso, ela encontra um trader, acaba que ele consegue, às vezes, até ter um ganho no curto prazo e depois acaba perdendo dinheiro porque ele começa a entender que a vida dele, a partir de agora, vai ser depender da sorte, depender ali de análises e horas em frente a uma tela de computador. E quando a pessoa percebe que não é isso que ela quer para a vida dela, ela acaba saindo e perdendo dinheiro. Tá? Então, Marcelo, vamos dizer aí que ele seguiu o que a grande maioria das pessoas acabam seguindo. Eu só não caí nessa parte de trader, acho que foi por sorte, que desde o primeiro momento eu não queria ficar tendo que ficar horas e horas em tela de computador para investir, então eu já me afastei completamente desses objetivos de trader. Tá? Então esse é o erro clássico que acontece. A pessoa não tem um objetivo claramente definido, ela não tem metas estipuladas e, consequentemente, ela vai usando qualquer estratégia que é passada para ela tentar alcançar algum objetivo que nem ela sabe qual que é. Tá? Esse é o que acontece aí, que a gente vê na maioria dos pontos. E como que você pode se blindar em relação a isso? Como que você pode se proteger em relação a isso e criar as próprias metas, os próprios objetivos e uma estratégia que vá fazer com que você alcance resultados? O primeiro ponto que eu acho o principal é você, tem que ter uma estratégia eficiente. Tá? Como que você vai conseguir essa estratégia? Primeiro, você tem que procurar pessoas que já obtiveram o resultado que você quer. Eu quero uma pessoa que já conseguiu uma carteira de investimento segura. Você vai lá e conversa com ela, vê qual foi a estratégia que ela usou. A sua estratégia é perder peso com saúde. Você procura alguém que tenha saúde e que perdeu peso. Você quer, criar o hábito da leitura. Você procura uma pessoa que conseguiu criar o hábito da leitura. Você tem que fazer isso para qualquer área, entendeu? A primeira coisa é procurar pessoas que têm o resultado que você deseja. Só que, agora tem um parênteses, como que ela alcançou aquele resultado? Qual que é o objetivo dela? Você tem que saber qual que é o objetivo. Porque tem um jeito errado que as pessoas fazem, que é o seguinte, eu vou dar um exemplo tosco, aqueles exemplos toscos que eu gosto, porque é muito fácil de entender. Eu quero perder peso. Aí eu tô mexendo no Instagram ali, aí aparece o perfil de um cara que é fisiculturista. O cara é todo rasgado, grande, musculoso, definido. Eu falo, caramba, eu quero perder peso que nem esse cara. Já tô começando errado. Porque o meu objetivo é só perder peso. O objetivo do fisiculturista não é perder peso. O objetivo do cara é subir no palco, é fazer uma apresentação do seu corpo no melhor shape possível. O cara tá realmente ali, grandão, ganhar ali o Arnold, ganhar esses prêmios todos que eles disputam. Esse é o objetivo do fisiculturista. Se o meu objetivo é só perder peso, não adianta eu ir lá e perguntar qual foi a estratégia que ele usou. Quais foram as metas que ele estipulou para alcançar aquele corpo. Não vai adiantar. Ele vai me falar, olha, é o seguinte, eu comia 4 ovos com frango desfiado, eu treinava 3 horas na academia, dormia 10 horas por noite, não comia nada de açúcar, não comia nada de sal, minha dieta era estritamente pesada todos os dias. Ou seja, essa era a estratégia do fisiculturista. Agora, será que eu, Douglas, com a rotina que eu tenho, vou conseguir seguir essa mesma estratégia? É lógico que eu não vou conseguir seguir. Então, se eu tentar, eu vou perder tempo, provavelmente eu vou perder saúde, eu vou perder dinheiro e ainda vou perder o meu emocional, porque eu não vou conseguir alcançar o resultado que eu queria. Então, a primeira coisa não é simplesmente procurar alguém que tenha o resultado. É alguém que tenha o resultado e que tenha um objetivo semelhante. Então, como que seria o certo? Eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Eu vou conversar com um nutricionista que vai conseguir me dar conselhos inteligentes. Eu vou conversar com alguém que eu sei que tem uma rotina parecida com a minha, um emprego parecido, um colega de trabalho que perdeu peso. Perguntar o que ele fez. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Você tem que ter isso definido. Então, qual que é o seu objetivo? Pegue o objetivo que você quer
e chega. Douglas, eu não sei nem qual que é o meu objetivo financeiro. Eu não faço ideia de qual que é o meu objetivo financeiro. Me chama no privado, a gente vai conversar que a gente consegue aí estipular algum objetivo ou não, né? E se você não quiser conversar, você é tímido e coisa assim, pode vir procurar ali pode procurar os vídeos que eu tô postando que talvez apareça algum insight aí pra você. Ou então no meu canal do YouTube, vai no meu canal lá que tem alguns vídeos bem legais que falam sobre isso também. Tá, o segundo ponto, poxa, estratégia, o objetivo tá ok, a estratégia tá ok, tá? Eu consegui uma estratégia que seja interessante. E como você vai saber que é interessante? Poxa, hoje eu sou empresário, né? Eu trabalho muito em home office. Mas quando eu era militar, se eu quero emagrecer e tem um outro colega meu, outro capitão que conseguiu emagrecer, cara, como é que você emagreceu? É o seguinte, eu fui no nutricionista tal, ele me passou a dieta dele, e além da dieta eu comecei a treinar na academia tal, eu consegui conciliar o estudo do curso que eu estou fazendo pelo Exército, eu consegui conciliar o meu trabalho e consegui conciliar os treinos também, porque eu treinava durante a educação física. Então você consegue ver que a estratégia que esse camarada usou é uma estratégia que pode servir para você também. Então vocês têm objetivos iguais, é uma estratégia que dá para ser parecida. Poxa, perfeito, o que a gente faz agora? A gente começa a traçar metas parecidas. Tá? Isso tem que ficar claro, não adianta você achar que uma pessoa tem um objetivo que você tem e você vai copiar as metas dela. Um exemplo prático para vocês aqui. Eu já mencionei que eu comecei a investir ali com no máximo R$1.000 por mês, que era o que eu tinha disponível. E hoje eu tenho alunos que eles conseguem fazer aportes de 7 mil, 8 mil, alguns até de 10 mil reais por mês. Se eu, quando eu estivesse começando a investir, tivesse um amigo e eu fosse estipular as mesmas metas que ele, eu ia ficar muito frustrado, porque o que eu demoro 10 meses para fazer de aporte, ele vai lá e faz em um mês. Ou seja, em um ano ele tem uma meta ali de conseguir uma carteira de investimentos de 150 mil reais. A minha não vai ser assim. A minha meta de um ano vai ser uma carteira de investimentos de 15 mil reais. Ou seja, se você tiver uma meta que é congruente com seus objetivos, isso vai dar certo. Se você criar metas congruentes com os objetivos da outra pessoa que você está copiando, você vai se frustrar. Consequentemente, você não vai atingir a meta, você vai parar no meio do processo e você vai ficar, enfim, chateada falando que a vida é ruim contigo. Tá? Então, a primeira coisa, quando você descobrir o objetivo que você quer, quando você perceber qual estratégia você vai tomar, aí você começa realmente a fazer ali as metas interessantes. Tá? E o terceiro ponto para você ter sucesso quando você for traçar os seus objetivos, as suas metas e a sua estratégia, é você manter pessoas próximas que tenham estratégias parecidas com a tua, que tenham realidades parecidas com a tua e que estão fazendo as coisas parecidas com as que você faz para alcançar os objetivos que você quer. Você tem que fazer essa manutenção do seu ecossistema. Não adianta você querer emagrecer se as pessoas ao seu redor não estão nem aí, estão indo para rodízio dia sim, dia não, ficam tomando álcool, isso e aquilo toda semana, não fazem atividade física. Pô, não vai dar certo, entendeu? Então, se você quer perder peso, se o seu objetivo é perder peso, você tem que andar com pessoas que fazem atividades físicas, que têm uma alimentação mais regrada, têm saúde, fazem exames. É isso que você tem que fazer. Se você quer ter bons resultados com os investimentos e seguir uma estratégia, você tem que ter pessoas que falam de investimentos, que não saem gastando dinheiro de qualquer forma, que não criam dívidas, que não fazem consórcios, entendeu? Você tem que arrumar esse ecossistema. Ou seja, para a gente poder resumir aqui o final, primeiro, você tem que ter um objetivo claramente definido, você tem que saber qual que é o objetivo, para onde você está indo, o que você vai alcançar com os seus investimentos, você tem que ter suas metas traçadas, e metas congruentes com a sua realidade e não com a realidade de pessoa do seu lado. E você tem que ter pessoas próximas com estratégias parecidas para você ter esse contágio social para alcançar esses objetivos. Lembrando, os objetivos que você vai alcançar são normalmente diretamente proporcionais ao nível das pessoas que você tem ao seu redor. Então, se você só anda com pessoa endividada, o mais provável é que você vai ser a próxima pessoa que vai estar endividada nesse grupo. Se você só anda com pessoas acima do peso, se você só anda com fumantes, você vai ser a próxima pessoa acima do peso desse grupo. Você vai ser a próxima fumante desse grupo. Então você tem que saber fazer essa análise e, poxa, pensar, eu vou andar com quem? Será que essas pessoas estão com uma estratégia que vão beneficiar a mim e os meus objetivos? E lembrando, não é ser questão de ser interesseiro, é você fazer um ajuste. Poxa, não, onde eu trabalho, ninguém fala sobre investimento. Então você tem que ser a pessoa que vai levar essa cultura para lá.
Ah, minha família, ninguém cuida da saúde. Todo mundo aí toma Coca-Cola e come açúcar e faz umas coisas. Você tem que ser a pessoa que vai mudar o ecossistema para trazer esse conhecimento para todo mundo mudar. Então, nada que você vai fazer vai ser muito fácil e nada vai ser copiado. Você tem que criar a sua realidade. Beleza? Então, essa era a ideia da live. Eu deixar bem claro o que é objetivo, meta e estratégia. A importância de você entender o porquê que você tem que ter cada um deles. E na próxima live, na terça-feira que vem, a gente vai falar apenas sobre objetivos nos investimentos. Como que você pode traçar objetivo com os investimentos. E depois disso a gente faz uma outra live só sobre metas, uma outra live só sobre estratégias, para a gente poder começar a colocar na prática o conhecimento, os insights que eu tenho trazido nas lives. Tá ok, pessoal? Então agradeço aí a permanência de todo mundo, agradeço a participação das pessoas. A live vai ficar gravada tanto aqui no meu perfil do Instagram quanto depois lá no YouTube. Se você quiser acompanhar na velocidade 2x, 3x, ela vai estar disponível, beleza? E lembrando que terça-feira e quinta-feira sempre eu tô fazendo live aqui. Boa noite, pessoal, e até a próxima.